Olá, bom dia para você, uma feliz semana. Eu sou o pastor Alberto Júnior e nós estamos começando mais um momento de oração, de reflexão e de meditação. Como é bom ter você aqui com a gente, viu? Como é bom buscar a Deus em primeiro lugar, em depender do Senhor em todos os momentos. E aí, está feliz? Está animado, animada? Está preocupado, com dificuldades, talvez sem dormir? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele pode suprir as nossas necessidades. Deus, Ele conhece as nossas aflições. Portanto, não fique desanimada, não fique desanimado. Olhe para cima, confie em Jesus, porque Ele vai à frente da tua vida, tá bom? Hoje é dia 5 de julho, domingo, e a meditação tem como título A Chuva Mais Abundante. E o nosso texto está em Joel, capítulo 2, no versículo 23, que diz assim: Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Nós podemos confiar em Deus, porque Deus ele não falha com as suas promessas. Amém? Vamos lá então para o início da nossa meditação, que diz assim: O Espírito Santo veio sobre os discípulos que esperavam e oravam, com uma plenitude que alcançou cada coração. Olha que interessante. A meditação ela diz que o Espírito Santo ele foi derramado, sobre a vida dos discípulos, porque eles esperavam e oravam, Então, eles buscavam o Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, ele veio para os discípulos justamente porque eles estavam buscando o Espírito Santo. E nós também precisamos buscar diariamente o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos orar, precisamos pedir, precisamos esperar o Espírito Santo todos os dias na nossa vida. E a meditação diz assim, olha: O Ser Infinito se revelou com poder à sua igreja. Era como se por séculos essa influência estivesse sendo reprimida, e agora o céu se alegrasse em poder entregar à igreja as riquezas da graça do Espírito. Então eu fico imaginando a alegria no coração dos discípulos, da igreja primitiva, quando eles receberam o Espírito Santo. Eles começaram a pregar, a falar, a anunciar a respeito de Jesus como Messias. E a meditação, ela diz assim, olha: sob a influência do Espírito Santo, palavras de arrependimento e confissão se misturavam com cânticos de louvor por pecados perdoados. Olha que interessante, quando o Espírito Santo ele atua na nossa vida, o que a gente percebe? A gente percebe arrependimento, nós percebemos confissão, louvamos a Deus porque nos sentimos perdoados pelos nossos pecados. Mas quando nós não temos o Espírito Santo, o que a gente percebe? A gente percebe que não há arrependimento, não há confissão, não há louvor. Então, infelizmente, hoje, muitas pessoas, elas não têm permitido o Espírito Santo trabalhar na vida e no coração. E eu pergunto para você, você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, no teu coração? Você tem se colocado nas mãos do Espírito Santo? E a meditação continua. Eram ouvidas palavras de gratidão e profecia. Todo o céu se inclinou na contemplação da sabedoria, do incomparável e incompreensível amor. Com grande admiração, os apóstolos exclamaram: Nisto consiste o amor. Eles se apossaram do dom que lhe era repartido. E o que aconteceu em seguida? A espada do Espírito, novamente afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu caminho através da incredulidade. Milhares se converteram em um dia. Nós precisamos do Espírito Santo, querido ouvinte. Nós precisamos a cada dia mais ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A obra de Deus ela é importantíssima demais, e a primeira obra que tem que acontecer é na nossa vida, no nosso coração. Não adianta a gente querer pregar o Evangelho, querer falar de Jesus, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então a primeira coisa a fazer é orar, é buscar o Espírito Santo,
é passar por um reavivamento espiritual, por uma reforma espiritual na nossa vida, e depois de estarmos cheios, né, transbordando do Espírito Santo, nós precisamos então anunciar, pregar, falar deste Deus maravilhoso para as pessoas. Os discípulos ficaram surpresos e muito alegres com o grande número de conversos. Sob a influência dos ensinos de Cristo, os discípulos tinham sido induzidos a sentir sua necessidade do Espírito Santo. E, mediante a instrução do Espírito, receberam o preparo que os capacitou a realizar a obra de sua vida. Então veja, a obra de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, não faz sentido. Então hoje tem muitas pessoas querendo pregar o Evangelho sem o Espírito Santo. Então nós só vamos ter poder se o Espírito Santo de Deus estiver na nossa vida. Essas cenas devem repetir-se e com maior poder. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a chuva temporã, a primeira chuva, porém a chuva serôdia será mais abundante. O Espírito aguarda nosso pedido e nossa recepção. Nos tempos bíblicos existiam duas chuvas, né? Que a Bíblia chama de chuva temporã e a chuva serôdia, né? A chuva temporã, ela tinha como finalidade preparar ali o solo, né? Preparar ali a semente para que a semente ela fosse germinada. E a chuva serôdia, então, ela tinha como finalidade ali a colheita, né? Então, a chuva temporã, ela representa o que aconteceu no dia de Pentecostes, onde muitas pessoas se converteram à mensagem dos discípulos. Os discípulos cheios do Espírito Santo, eles pregaram, anunciaram a palavra de Deus e muitas pessoas se converteram. E agora, a segunda chuva, ela vai ser derramada pouco antes da volta de Cristo. E muitas pessoas se converterão, né? Na verdade, a segunda chuva, ela será mais abundante. E por isso você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe muito você, que você se coloque nas mãos do Senhor e viva para Deus todos os dias da tua vida, tá bom? Chegou o nosso momento especial, o momento da oração do dia, o momento de falar com Deus, o momento de colocar os nossos pedidos nas mãos do Senhor. Vamos lá então, a Jailda Oliveira. Bom dia, pastor Alberto Júnior. Peço oração pelo nosso grupo de estudos, que acontece todas as quintas-feiras na casa da família da Viviane e do Leandro. Amém, Jailda. Parabéns por estudar a Bíblia com outras pessoas e nós estaremos orando por esse pedido especial. A Marilene Laurindo, bom dia, pastor Júnior, que Deus abençoe sua vida e continue orando por minha família, meus filhos Pedro e Pablo. Obrigada por orar por nós. Marilene, vamos continuar orando, viu? Para que Deus continue tocando no coração dos filhos, né? Do Pedro e também do Pablo. A Maria Bacelar, bom dia, pastor Júnior, tudo bem? Um ótimo dia, Maria Bacelar, e nós estaremos orando por sua família, tá bom? A Nereide Pereira, bom dia, irmãos e pastor, bom dia, Nereide, bom dia. Maria de Fátima, bom dia, peço orações por minha mãe. Ela fez a cirurgia, mas terá que passar 2 meses sem pisar no chão. Ela é idosa e ela diz aqui no comentário que também é teimosa. Tem lapso de memória, entre outros problemas. Peço orações por nós filhas, que também já somos idosas, mas temos que cuidar dela. Maria de Fátima, vamos orar por sua mãe, tá bom? Para que Deus ajude na sua recuperação e também para que Deus dê forças às filhas aí para cuidar da mãe nesse período de recuperação. A Leidiane Ramos, por favor, orem pela minha família, Leonardo, Letícia e Luziane, pela nossa volta aos caminhos do Senhor. Leidiane, vamos orar sim, viu? O caminho de Deus é o melhor caminho que nós podemos trilhar. E deixa eu dizer uma coisa muito especial para você. Não fique esperando todos os problemas se resolverem para vocês voltarem para os caminhos de Deus. Vocês podem ir até Jesus independentemente de como está a vida de vocês. E pouco a pouco, Deus vai cuidando, Deus vai direcionando para aquilo que precisa ser corrigido, e vocês estarem firmes
nos caminhos de Deus, tá bom? Estaremos orando por vocês. A Cleonice Ferreira: bom dia, pastor, bom dia a todos. Peço oração por minha família, por meu esposo André Luiz. Peço oração também por 3 pessoas que estão na Missão Caleb, para que eles venham tomar a decisão com Cristo Jesus. Cleonice, vamos orar, tá bom? Vamos orar e colocar a vida dessas pessoas nas mãos do Senhor. A Ivonete Andrade: bom dia a todos. Pastor, peço oração pelas minhas filhas, Andréia e Laura Alexandra, e os meus netos, Pedro, Lucas e Cauã, para que o Espírito Santo conduza todos nós aos pés de Cristo, em especial a Laura, para que tenha mais disposição e que Deus tire a depressão dela e dê disposição e muita gratidão a Deus por tudo. E ela pede também oração por seus netos, né? E Ivonete, Deus conhece todas as coisas, vamos colocar esses pedidos nas mãos do Senhor, né? Para que Deus continue cuidando da sua vida, da sua família e também dos seus netos. O Fabinho da Silva: bom dia, pastor Alberto, e a todos. Que nós permitamos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, de forma que sejamos luz para as pessoas neste mundo cheio de coisas que desagradam ao Senhor. É verdade, Fabinho, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, viver em conformidade com a vontade do Senhor e depender de Deus em todos os momentos da nossa vida e, de alguma forma, né, refletindo o caráter de Deus, refletindo Jesus através da nossa vida para outras pessoas. Adailde Santana: eu sei que Deus vai ouvir nossas orações e vai nos conceder a vitória. Amém, Adaildes. Vamos continuar orando, vamos continuar buscando a Deus, porque Deus ouve e responde a nossa oração. Precisamos crer e confiar nele, né? Zenilde Souza: Deus abençoe você e sua família sempre. Amém, Zenilde, muito obrigado, viu? A Raimunda Pessoa: bom dia, pastor Alberto Júnior. Deus abençoe seu ministério, conceda-lhe a sua graça, saúde e constante amor. Bom dia aos nossos irmãos e irmãs. Obrigado, Raimunda Pessoa. Temos então aqui os nossos pedidos de hoje, onde nós iremos colocar cada um deles nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você continuar confiando em Deus, continuar firme, porque Deus, Ele vai agir. Deus, Ele sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo de agir. A grande questão não é se Deus vai agir ou não, porque Deus vai agir. A grande questão é como está a minha fé, como está o meu coração no Senhor. Você tem confiado em Deus? Você tem se colocado nas mãos do Senhor? Então se lance completamente nas mãos de Deus, porque Ele cuida de você, tá bom? Vamos juntos então orar, vamos juntos nesse momento colocar todos esses pedidos nas mãos do Senhor. Querido Deus, eterno Pai que habitas nos céus, obrigado, Senhor, porque mais um dia temos o privilégio, a oportunidade de estar na Tua presença. O Senhor ouviu os pedidos de oração que foram aqui feitos, que foram mencionados, cada pessoa que nós mencionamos o nome, cada situação. Deus eterno, muitos talvez já estão desanimados, se sentem talvez fracos, tristes, mas que neste momento o teu filho, a tua filha que pediu que o Senhor conforte o coração, dando a certeza, a alegria, a esperança de que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai responder esse pedido de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Senhor, aumenta a nossa fé, ajuda-nos a ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ajuda-nos a confiar em Ti, a voltar a nossa vida completamente nas Tuas mãos. Que o Senhor abençoe cada pessoa que nos ouve neste momento, que o Teu Santo Espírito alcance o coração de cada um e que tenhamos a certeza, Pai, que as nossas orações, elas são atendidas. E é bem verdade, Senhor, que muitas vezes o Senhor não responde da forma como nós queremos, porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos o que é melhor para nós. Portanto, colocamos tudo aquilo que está no nosso coração neste momento nas Tuas mãos e pedimos que não seja feita a nossa vontade, mas que a Tua vontade seja manifestada na nossa vida.
Entregamos a Ti tudo o que somos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos, como é bom ter você aqui com a gente todos os dias, viu? Como é bom abrir o coração a Deus, colocar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Isso faz toda a diferença, não faz? Faz a diferença, né? Lembrando você que se você tem algum pedido de oração e você gostaria que nós orássemos por você, deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? No YouTube ou no Spotify, nas plataformas digitais, que nós vamos orar, vamos interceder pelo seu pedido de oração, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, curta o vídeo e também compartilhe com seus amigos, com a sua família, com o pessoal da tua igreja. Compartilhe aí nos grupos do WhatsApp para que mais e mais pessoas elas estejam participando conosco todos os dias deste devocional, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um ótimo dia e amanhã, você já sabe, temos um encontro marcado. Um forte abraço e até lá!